A partir do momento em que o primeiro piloto foi exfiltrado, havia a necessidade de resgatar esse segundo piloto e a CIA organizou uma operação que chamamos de Operação de Engano, que foi absolutamente incrível. Eles sabiam a posição desse segundo piloto, o navegador, e fingiram que ele estava em outra área, lançando uma falsa operação de resgate na primeira noite para direcionar todos os recursos dos iranianos para a área errada. Depois, todo o ecossistema americano entrou em ação. Aviões de vigilância, sistemas de bombardeio e equipes de resgate permitiram que, na segunda noite, fossem até a zona correta para exfiltrá-los, enquanto os iranianos buscavam no lugar errado. Foram forças especiais, mas também recursos técnicos que foram fortemente mobilizados para essa operação. Há uma acumulação de recursos que é bastante colossal. Obviamente, os Estados Unidos são o único país que pode se dar ao luxo desse tipo de mobilização. Já existem, a longa distância, sistemas de detecção, radares que enxergam muito longe, inclusive radares que detectam movimentos no solo. Quando um veículo se move a centenas de quilômetros, eles conseguem detectar. Diretamente na área, há muitos derivados do Hércules C-130, um avião muito grande. Eles possuem centenas. Alguns, por exemplo, fazem guerra eletrônica com tipos de radares no teto, tipos de antenas que impedem qualquer comunicação. Os iranianos não podiam mais se comunicar entre si. Depois, você tem um apoio em terra para impedir qualquer movimento. O que chamamos de metralhamento que ela tem. Aviões de bombardeio como o A-10, aviões de caça, drones de combate que estão por toda parte, especialmente os MQ-9. Depois, as equipes de resgate em Provença. Falávamos dos helicópteros. Helicópteros que são transportados por aviões pesados de transporte C-100 e 30 pequenos helicópteros muito manobráveis para voar entre as cristas, para fazer ataques ao solo, grandes helicópteros para evacuar os homens. E depois, como os helicópteros grandes não são capazes de voar diretamente do Iraque, são necessários aviões de reabastecimento adicionais. É um ecossistema colossal, com planos bem estabelecidos há tempos. Sempre que um avião decola, equipes de preparação estão envolvidas. Posso explicar o que vivi, por exemplo, no Chad, quando estávamos no Atlantique 2, com preparação especial para operações de guerra. Usávamos paraquedas que não eram comuns para nós, e havia uma pistola à nossa frente. Aliás, havia tão poucas pistolas que não tínhamos uma para cada no avião. Para você ter uma ideia dos recursos que tínhamos no Forças Armadas Francesas naquela época, pelo que eu saiba, isso não mudou muito. Os americanos tinham vantagem. Nós não tínhamos helicópteros grandes para resgatar toda a equipe de uma vez, então sabíamos que o resgate não seria possível. Essa era a grande diferença. Eles possuem artilharia pesada e todos os recursos em grande quantidade. E uma questão técnica que também é importante são os treinamentos para os membros da tripulação e o tipo de formação que os comandos precisam passar. É realmente uma espécie de seleção a longo prazo para ser capaz em todas as áreas. Provavelmente, a geografia não estava a favor dos americanos. Região extremamente montanhosa, sabe-se que o piloto teve que escalar uma crista de mais de 2.100 metros de altitude e teria entrado em contato com o exército americano já na sexta-feira. Como se faz nessas circunstâncias para não ser detectado pelo inimigo e conseguir fazer contato? Pode ser uma área difícil para evacuar, mas talvez tenha sido mais fácil para o piloto se esconder por 48 horas. Desde o início, o assento dele emitiria sua posição e ele poderia se comunicar. Ele teria se comunicado com o exército americano, depois teria se escondido em uma fenda, o que fez com que, quando o exército americano chegou na área, eles não o identificaram imediatamente. O surpreendente, que não sei explicar, é que a CIA enviou meios específicos e conseguiu localizá-lo, enquanto o exército americano não conseguiu. Será que a CIA tem sistemas que conseguem detectar calor em uma abertura através das rochas, enquanto o exército convencional não tem? Isso eu não sei explicar. O primeiro piloto foi resgatado durante o dia, e isso foi anunciado pelo próprio Donald Trump. Ele disse que isso é incomum. Por quê? De modo geral, é verdade que há um risco maior em mover esse tipo de aeronave durante o dia, porque são necessárias muitas aeronaves em grande quantidade que vão voar muito longe de sua base e precisam voar em baixa altitude devagar. Ora, o principal risco para esses aviões, obviamente, é serem abatidos. Como vimos, o fato desse F-15 ter sido abatido já mostra que ainda existem sistemas de defesa aérea e ainda há mísseis lançados a partir das bases. O exército iraniano já não existe mais do ponto de vista do armamento técnico, com aqueles grandes radares que podem atirar a dezenas de quilômetros. Agora é tudo visual.
Impedir todos esses caras com mísseis lançados das bases ao redor é impossível. Há risco de serem atingidos por mísseis dessas bases e por metralhadoras pesadas. À noite, obviamente, esse risco é muito menor, e é por isso que tradicionalmente costuma-se esperar à noite. Mas se soubermos exatamente onde o primeiro piloto está, e sabemos que ele está em um ambiente, numa planície, por exemplo, os riscos de ele ser capturado são muito grandes. Então, eles assumiram esse risco. O domínio do céu iraniano, ele realmente existe? Quando vemos essa operação, realizada em apenas 48 horas, mostra que isso realmente existe? Então, A supremacia aérea que os Estados Unidos conquistaram após quase 15 dias, ela é total, isso é uma certeza. O fato de iranianos ainda terem, mesmo que pontualmente, capacidade de danificar um F-35 em voo, destruir um F-15 e um A-10, mostra que localmente possuem meios limitados. E isso são meios de baixa intensidade, mais leves, geralmente sistemas que chamamos de TV ou infravermelhos. Então, é preciso ter contato visual com o nosso alvo. São pequenas posições que oferecem proteção, mas em geral, o céu está aberto para os americanos. eu gostaria que voltássemos a falar sobre esses destroços. Esses destroços são extremamente importantes, Xavier Teitelman, porque os iranianos dizem que foram eles que os abateram, que recuperaram esses destroços. Os americanos dizem, por sua vez, que eles mesmos explodiram esses destroços para que nenhuma tecnologia caísse nas mãos dos iranianos. As duas possibilidades existem, mas neste caso, os americanos dizem ter destruído seus próprios aparelhos, e com razão. Os aviões aqui são C-130 de grande porte. Dois objetivos. O primeiro é poder reabastecer os helicópteros, e sabemos que essas aeronaves já foram alvo, já foram atacadas no passado. E a segunda possibilidade é que eles pousaram esses aviões em terrenos, a gente vê, é praticamente um campo, mas na verdade, para poder abrir e tirar helicópteros de ataque chamados MH-6. Esses pequenos helicópteros, sabemos que eles fizeram missões por ali. O problema é que eles não têm alcance para depois voltar e se abrigar no Iraque, e não têm a possibilidade de serem reabastecidos em voo. E então, os americanos destruíram eles mesmos. De propósito, esses dois helicópteros, porque essa aeronave que vemos aqui não tinha mais condições de decolar novamente. Será que ele foi danificado durante o pouso? Será que o trem de pouso quebrou quando ele fez justamente esse pouso de assalto em um terreno que não estava preparado? Isso a gente não sabe explicar. A verdade é que todo o material americano deixado será explorado de duas formas: pela propaganda iraniana, que o exibirá como os sérvios fizeram com o F-117, o avião furtivo americano abatido. E também a questões técnicas. Não nos referimos aqui a aviões furtivos altamente sensíveis. Mesmo assim, há sistemas de criptografia, sistemas de guerra eletrônica, rádios e chaves criptográficas que geralmente se autodestroem. Nunca se sabe, é melhor destruir o modem e torcer para que nada seja recuperado, enviado para a Rússia ou China para análise. As operações os israelenses conhecem bem. Xavier Teitelman, buscar soldados em território inimigo, até que ponto houve uma forte coordenação? Hoje, não sabemos ao certo. Sabemos que israelenses atuam fortemente na região, principalmente com forças especiais e uma rede de informações mais intensa que a dos americanos. Os americanos possuem inteligência técnica, elementos, trocas, escutas e comunicações feitas por telefone e internet. Os israelenses realmente construíram redes, principalmente entre as oposições curdas, e nessa região, com minorias árabes que estão nesse deserto e nessas montanhas, talvez eles também tenham capacidade de fornecer informações aos americanos. Depois, no apoio operacional em terra, americanos e israelenses colaboram totalmente. Se precisarem de apoio em terra, há aviões em voo que podem ser desviados da missão original, no chamado Broken Arrow. Em operações terrestres e bombardeios distantes, os americanos podem redirecionar missões para prestar apoio em terra e evitar a captura de pilotos. Talvez aviões israelenses pudessem participar nessas condições. De modo geral, é importante entender que, em operações planejadas, os americanos já possuem recursos relevantes que podem ser mobilizados, talvez com apoio ou informações de inteligência, não sei se israelenses participaram. Donald Trump admitiu algo muito importante esta noite. Ele disse que o plano inicial, na verdade, era armar os curdos e que certamente os curdos ficaram com as armas que ele enviou. Ele disse: nós enviamos armas por meio dos curdos e eu acho que os curdos ficaram com as armas, Xavier Stolman. É constrangedor para os curdos. Os curdos iraquianos teriam recebido as armas.
No Iraque, há duas facções curdas, uma aliada ao Irã e outra contrária. Então, já começa por aí. Será que eles entregaram para uma facção certa para poder fazer a transferência? Espero que a inteligência seja suficiente para isso. Já bombardeamos embaixadas chinesas sem querer. Mas enfim, de modo geral, é possível que eles estivessem guardando. É possível que tenham se enganado de grupo. Esses grupos podem ser afiliados a outras unidades e talvez evitem arriscar seus irmãos curdos no Irã ao fornecer armas que os exporiam como alvos. E o simples fato de agora Donald Trump acusá-los faz dos curdos alvos para o grupo, quer dizer, para o governo iraniano. E isso obviamente os coloca em perigo. Agora, isso era um plano. Derrubar o regime apenas matando o Ayatollah claramente não funcionava. Mas ter uma oposição interna, contar com todos esses jovens que protestavam e que infelizmente foram todos mortos, então não estão mais lá para fazer isso, contar com as diferentes oposições, as etnias tribais, isso poderia eventualmente derrubar o governo. Atualmente não há plano, rebelião ou grupo de oposição estruturado, então acho que isso não dará em nada. Destaca-se também o contraste entre a alta capacidade técnica dos militares, com treinamento incrível, grandes recursos e desempenho operacional impressionante, e a evidente falta de preparo do Estado-Maior e dos níveis estratégico e político, que não previram nem estavam prontos para interceptar os Shahed. Talvez fechem o Estreito de Hormuz e precisem enviar mais recursos. E Trump, com tweets imprevisíveis que mudam tudo diariamente. O presidente do parlamento iraniano, Sr. Ghalibaf, que havia sido sugerido como um homem com quem se poderia conversar durante essas negociações, disse a Trump que toda a região vai pegar fogo por culpa dele. Olhem essas imagens que são de Siavosh Ghazi esta noite no Irã, com destaque para este cartaz nas ruas de Teherã. Neste cartaz está escrito em persa: "O Golfo Pérsico é nosso campo de batalha." Eles entenderam bem, Teitelman, até onde os iranianos podem ir. Os iranianos, enquanto o regime não cair, não terão nenhum motivo para suspender esses bloqueios. É simples, barato e esgota a economia mundial, principalmente dos aliados dos Estados Unidos na região. Por enquanto isso não foi minado? Isso não foi minado, mas, no entanto, assim que um navio se aproxima, corre o risco de ser atingido por um míssil, porque os mísseis são lançados de pequenos caminhões, que podem estar a dezenas de quilômetros dentro do território. A capacidade de designação do alvo não é tão complicada. Basta alguém na costa iluminando o alvo com laser, ou designando com radar. O míssil é lançado, mas 40 segundos depois o caminhão já se moveu, impossibilitando destruí-los e identificá-los em tempo real. Então, bloquear o estreito não exige colocar minas, ainda mais porque isso permite aos iranianos extorquir aqueles que estão dispostos a pagar os 2 milhões de dólares para passar. Isso gera dinheiro para eles, garante uma fonte de renda e ainda permite que escolham seus aliados. Mas quando Tomás falava das defesas em terra no Golfo Pérsico, nos países do Golfo, há uma diferença entre defesa e entrar na briga com exércitos que não lutam há anos. Ainda mais nessas condições. De fato, a defesa aérea tem uma taxa de interceptação de mísseis balísticos, que deve estar em torno de 95%. Então, a grande maioria do que é lançado pelo Irã é interceptada, mas parte dos ataques é feita com drones kamikazes Shahed, cuja taxa de interceptação é de apenas 60%. Portanto, 40% dos sistemas mais leves, mais baratos e menos valiosos conseguem passar, daí o apelo aos ucranianos que tentam se posicionar na região em velocidade acelerada para melhorar a capacidade de defesa. E, de fato, passar agora para um modo ofensivo para ser capaz de reabrir o estreito. Isso significa ter permanentemente drones de combate, MQ-9 helicópteros, caças patrulhando ao longo da costa. Para, assim que houver um caminhão um pouco suspeito, ele é vigiado, abre-se a traseira e, ao ver que é um míssil, ele é destruído instantaneamente. Só assim, com patrulhas aéreas contínuas sobre a frota e a área, eles tentarão reabrir o estreito, mas é algo enorme. Os países do Golfo continuam sendo atingidos até hoje com ataques no Kuwait, mas também no Bahrein. Isso não parou. O Irã dizem que cerca de 60% dos seus lançadores foram destruídos. Mas é importante entender que os lançadores iranianos são caminhões que se movem, que saem por alguns minutos para disparar e depois voltam a se esconder. Isso impede sua detecção e identificação, pois não é possível arrasar o país inteiro e todos os caminhões em movimento. Estima-se que restam entre 1.000 e 2.000 mísseis balísticos, o que significa que, lançando entre 30 e 40 por dia, teremos meses e meses de disparos, e o mais surpreendente é que os iranianos começaram com seus mísseis menos avançados.
Os países do Golfo lançaram 800 mísseis interceptadores Patriot nos 3 primeiros dias, então agora restam sistemas muito complexos que, infelizmente, continuarão capazes de disparar por muito tempo.